Então vamos lá. Fala aí, galerinha. Tudo beleza com vocês? Aqui é o professor Rafael, professor de Artes Visuais e História da Arte, né, das unidades Flórida 1 e Pio 12. Tudo belezinha aí com vocês? Eu espero que sim. Então, nessa aula de hoje aqui, galerinha, a gente vai estar falando aí do nosso próximo assunto, que será a nossa aula 3, tá? E tudo está relacionado aí a padrões de beleza, tá certo? Então, os padrões de beleza dentro da arte, aí os padrões de beleza na arte, é o título da nossa aula de hoje aqui, onde a gente vai abrir com uma simples perguntinha aqui para você, né? Que seria essa aqui que eu jogo para você bem do lado de cá, né? Do nosso slide aqui, tá certo? Ou seja, o que você entende por algo belo? Certo? E quando eu tô falando belo, pessoal, não é o Belo lá, o cantor do cabelo amarelo lá não, beleza? É belo, o que você entende por algo belo? Belo, o que é bonito, o que é agradável de ver aí? O que você entende pela palavra? Ou o que significa para você algo belo? Muitas vezes a gente se depara com algumas imagens, alguns desenhos, algumas pinturas, algumas monumentos, enfim, várias coisas que você pode considerar, você olhar para aquilo e falar que é belo, né? Uma simples fotografia, por exemplo, que, né, a gente for trazer aqui para a geração de vocês aqui, a gente pode considerar, né, olhando para aquilo que está ali impresso naquela fotografia, por exemplo, pode ser considerado algo belo ou não. Enfim, a gente classifica, né, muito pela questão do gosto, mas na verdade o quesito aqui o critério que a gente usa, né, para belo aqui, ele vem de muito tempo atrás, né, e é um critério bastante utilizado aí pelos gregos, tá certo? Então, só para que a gente entenda, né, o que seria aí o conceito aí de algo belo, né, dentro da arte aí, a gente vai trazer meio que na ideologia dos gregos, né, porque foram os gregos que trouxeram esse critério, tá certo? Essa forma de pensar a respeito de algo belo. E o que seria algo belo, como diz aqui no nosso slide aqui? Vamos ver. As representações do belo, né, ela vai ter suas raízes lá na Grécia, certo? Então, já não é nenhuma novidade que eu trouxe para vocês aqui, certo? Porém, né, foram eles, galera, que criaram aí esses critérios, né? Essas ideologias baseadas em algo que seja belo. O que seria belo? Algo que tenha harmonia, tenha equilíbrio, tenha proporcionalidade. O que vem ser isso daí, galera? É assim, para a gente entender, primeiramente, o que seria algo belo, a gente precisa entender o que seria essa questão da harmonia, essa questão do equilíbrio, né? Essa questão da proporção. Então, assim, harmonia é algo assim, é tudo que tem uma combinação de elementos aí que vão produzir aquela sensação de algo agradável, sabe aquela sensação de prazer, assim, para você de fato olhar para aquilo e ter essa sensação? Pois bem, isso é a harmonia que provoca, tudo bem? Agora, quando a gente se trata aí do equilíbrio, né, a gente já vai ter aí uma questão assim de vários elementos, né, compondo uma composição, né? Ou seja uma imagem, seja uma escultura, seja um vídeo, né? E junto à harmonia, né? O equilíbrio tende a organizar tudo isso de forma que não seja tudo enfatizado em uma coisa só. Ou seja, as coisas estão perfeitamente equilibradas, que você sente esse prazer, aquela sensação de tudo estar harmonizado, por exemplo, em equilíbrio, quando a gente não enfatiza uma coisa só, a gente está praticamente vendo um todo, tá certo? A gente vê tudo isso como uma forma em geral, né? A gente não vai destacar isso ou aquilo, aqui na nossa imagem, no que a gente está se referindo ali. A gente vai considerar praticamente tudo aquilo, né? Porque tudo está em perfeito equilíbrio. Tudo que tiver, né, ali apresentado, então, por exemplo, né, não vai se destacar sobre os demais elementos que estão ali presentes, tá? Então, esse entendimento aqui, no caso, em relação ao equilíbrio. Então, a harmonia, o equilíbrio. A proporção, pessoal, já seria o seguinte, tá? Para isso, eu vou mostrar para vocês aqui o que, no caso, alguns matemáticos gregos trouxeram, né, para a gente entender melhor o que seria essa questão da proporção, tá certo? E aí, muitos artistas aplicam essa proporção, inclusive, em suas obras, tá certo? Em suas pinturas, nas suas esculturas. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês o que seria o que nós chamamos de proporção áurea, tá vendo?
Tá vendo essa imagem que você vê aí na tela? Então, essa imagem que você tá vendo aí é o que nós chamamos aí de retângulo de ouro, né? Trata-se de o que nós chamamos aí tudo que se enquadra dentro da proporção áurea aí, né? É uma expressão dada aí a essa imagem que você está tendo aí, e tudo presente na natureza, tudo que está presente nas obras, tudo que está presente no universo se enquadra dentro dessa estrutura que você está vendo aí. Inclusive eu vou soltar um videozinho aqui para vocês já que explica um pouquinho melhor aqui. Mas só para você entender, a proporção áurea é essa constante algébrica, né? Ou seja, essas marcações que vocês estão vendo aí trabalhar dentro de medidas que vão se dividir, subdividir, e elas vão ter sempre as mesmas medidas, né? Elas vão só mudar em escala. Para você entender melhor, eu vou mostrar aqui visualmente, tá certo? E tudo isso, pessoal, não só presente na arte ou só presente na matemática, mas assim, foi uma regra aplicada que também a gente consegue encontrar dentro da natureza, né? Então, alguns organismos, alguns sistemas se apresentam também dentro aqui, não é somente a forma da arte em si aplicada. Vocês vão entender a partir de agora. Ó, aqui eu tenho um GIF, né? Então, uma animação aqui dessa imagem, onde explica bem, né, como que funciona aqui esse retângulo de ouro, né? Que segundo aqui a proporção áurea mostra pra gente. Então, ó, tudo que se aplica dentro dessa condição aqui é o que os gregos consideravam, né, belo, né? Tudo que se adequa dentro dessa estrutura aqui era encaixado aqui dentro, aqui praticamente desse retângulo de ouro, para se produzir aí as obras de arte, né? E tudo isso era considerado belo, tá? Para você entender melhor aqui, eu vou soltar aqui então um videozinho, tá certo? Deixa eu só voltar aqui para geral aqui. E aí eu vou soltar um videozinho aqui para vocês entenderem o que é que eu tô falando aqui. Deixa eu só voltar aqui e vamos lá. Olha, sou cheio intelectual, olha só, Foi o nosso velho amigo Pitágoras quem descobriu que o pentagrama estava repleto de matemática. As duas linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas isto é só o começo. Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro, que os gregos admiram por suas proporções belas e por suas qualidades mágicas. A estrela contém o retângulo de ouro muitas vezes. É uma forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes. Todos esses retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Esta figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra de ouro ao infinito. Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Ele está em sua arquitetura clássica. O Partenon, talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga, contém vários retângulos de ouro. As proporções da regra de ouro também se encontram em suas esculturas.
Nos séculos seguintes, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental. A Catedral de Notre-Dame é um exemplo notável. Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno. Os pintores modernos redescobriam a magia dessas proporções. Na verdade, esta proporção ideal encontra-se na própria vida. Puxa, puxa, puxa. Isso é matemática. Adoro figuras desse tipo. Donald. Experimentar. Não. Proporção ideal. Nem tanto. Não, eu acho que não. Ora, não podemos ser todos matematicamente perfeitos. Sabia? É o seguinte. Agora que você está embutido num pentágono, vamos ver como a natureza usa esta mesma forma matemática. A petúnia. O jasmim estrela. A estrela do mar. A flor de cera. Existem literalmente milhares de membros de destaque na sociedade pitagórica da estrela na natureza. Todas as obras da natureza têm lógica matemática e seus padrões são ilimitados. Sempre encontramos as proporções mágicas da regra de ouro nas espirais dos desenhos da natureza. Certo, galera? Então, ó, o que eu tô querendo aqui que vocês entendam, né? É que a proporção, né? Essa proporção áurea que os gregos, né, criaram não, né? Descobriram, né? Foi uma descoberta, porque assim, eles baseiam tudo em números, né? E se vocês repararem, toda essa imagem, né, essas imagens que vocês viram aqui, elas são aplicadas também nas obras, né? E o que é interessante aqui, toda vez que a gente trabalha um tipo de... Quando a gente percebe, né, um tipo de assunto aqui dentro por exemplo, das atividades renascentistas, né? Ou seja, os pintores renascentistas, eles aplicavam muito isso nas obras deles, e era um padrão, né, a ser pintado, por exemplo, quando a gente considerar algo belo. Então, para que se fosse considerado belo naquela época, né, naquele período, usava-se muito aí essa questão da proporção áurea. E, claro, né, unindo tudo isso aos elementos que a gente discutiu agora há pouco aqui. Tudo bem? Então, por exemplo, quando a gente tem uma pintura, né, um desenho, ou uma arquitetura, né, ou uma escultura, que são tipos de obras que eram mais utilizados, né, nesses períodos mais clássicos, se eles apresentassem a harmonia, equilíbrio e a proporção, era o que era considerado belo, né? Então o belo vem já de muitos anos mesmo aí, né? Desde esse conceito que os gregos trouxeram pra gente aí. Perfeito? Perfeito? Então vamos lá, deixa eu passar aqui. O que não há a proporção, por exemplo, pessoal, o que não se enquadra dentro de o que não tem harmonia, o que não tem, por exemplo, essa questão do equilíbrio, essa questão principalmente da proporção, é o que a gente vai encontrar aqui, por exemplo. Tá certo? Então, assim, a gente tá vendo essas imagens aqui, e você vê, né, que tem uma tentativa, né, de aplicar aí a questão do equilíbrio, a questão da harmonia, só que a gente não encontra aqui, por exemplo, a proporção. E a proporção é onde ela ajuda, muitas vezes, essa questão da gente alinhar ao belo, né? Quando a gente tem esse tipo de... Por exemplo, aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Quando a gente tem, por exemplo,
um rosto como base, assim. Por exemplo, se vocês olhando aqui pro meu, dificilmente as pessoas vão encontrar aí essa perfeição, tá certo? Não tô falando, não é para questão da beleza mesmo, eu não ajudo muito, mas, por exemplo, se a gente pega aqui como base o rosto da gente, a gente tem uma linha simétrica, que se a gente for olhar bem aqui, e o rosto da gente, ele tende, né, a ter essa simetria. Porém, quando a gente trabalha essa questão da proporção e a gente vai aplicar num desenho, vai aplicar numa pintura, a gente costuma utilizar muito essa questão da proporção áurea, né? Ou algumas estruturas de traços e desenho. Não sei se vocês já viram, por exemplo, alguns desenhistas, quando eles vão montar aí os esboços dos desenhos, por exemplo, das imagens que eles vão gerar, sempre é criada uma estrutura antes. Aquilo ajuda na questão da proporção, tá certo? Por quê? Porque se a gente não se nós não nos basearmos aí nessa proporção, a gente acaba parando nisso aqui, ó, tá certo? Então, por exemplo, você vê pelo alinhamento aqui dos olhos do primeiro personagem ali na foto ali, a gente tem aí o Nicolas Cage, praticamente você percebe que o rosto tá torto, né? A gente percebe que não tem essa questão da simetria ali, não tá bem alinhado. A gente tem um Brad Pitt ali que, convenhamos, e modéstia à parte, né? Cara, até eu tô mais bonito que esse desenho aí, né? Então, pensando bem não. Mas, enfim. A gente olhar aqui, ó, o Fred Mercury desproporcional aqui, né? No braço do rapaz, numa tatuagem aqui, ó. Praticamente, olha como essa parte aqui do maxilar, a parte da boca aqui, sim, o queixo assim tá bem desproporcional, né? Se vocês pegarem a imagem original aí pela internet mesmo, vocês vão perceber isso. Então, é aí que as pessoas consideram, né, entre belo e não, né? Porque entre essas imagens a gente percebe, ó, tem aí uma certa harmonia, tem aí um certo equilíbrio, mas não tem aí a proporção, percebe? Se faltar um desses 3 itens, basicamente, a gente acaba não tendo o que é belo. Não precisa nem citar, né? No caso aqui, desse outro animalzinho nas costas da moça aqui, né? Não sei que tentativa, que animal que foi esse aí. Não sei se é bem um gato, se é um tigre. Enfim, não deu muito certo. A proporção aí deixou a desejar, né? Mas, enfim, aí qual que é a ideia? Qual que é a proposta aqui? É para que tudo que seja belo, a gente trabalhe essa questão desses 3 elementos. Então, por exemplo, muitos artistas utilizam esses recursos aqui para manter um certo alinhamento. Por exemplo, olha o que a gente tem aqui, né? Não está dentro da proporção áurea aqui? Com certeza sim, né? Embora o artista não tenha utilizado, mas a gente tem essa questão bem trabalhada aqui, bem definida, né? Tudo bem divididinho aí, e essa questão da simetria, essa questão da proporção, ela está bem trabalhada. E se está bem trabalhada, com certeza está dentro da proporção áurea aqui, tá certo? Lembrando que a gente está falando aqui os padrões de beleza na arte, tá? Então, assim, tudo isso vai inspirar, tá, pessoal? Alguns artistas mais tarde, né? Principalmente aí os renascentistas, tá? Como Leonardo da Vinci, Michelangelo, né? Rafael Sanzio e outros, a aplicarem essa questão dos padrões, né? Eles vão tomar o padrão de beleza aí e vai acabar constituindo-se num modelo, né? E esse modelo passa a ser seguido por outros artistas, certo? O que acontece? Esse modelo ele foi tão assim bacana, foi tão esperançoso, assim, foi tão bem trabalhado, né? Que assim mesmo os artistas que viriam numa remessa depois, que iriam quebrar, digamos, iam romper com esse estilo mais realista de pintura, digamos assim, eles mesmo assim ainda são adeptos, né, a esse tipo de padrão aqui. Então, ó, se a gente for olhar aqui no nosso slide, né, esse modelo aí, eles vão, né, ainda até hoje, né, classificar as coisas como belo, né? Porque se a gente for observar algumas manifestações artísticas e algumas obras de arte, sempre vai ter essa idealização, né? De como o mundo deveria ser, né? Se fosse mantido nesse padrão. Pode reparar que, como até o vídeo que eu mostrei agora há pouco, a gente vai encontrar essa proporção áurea presente até na natureza,
né? Então, alguns elementos, alguns sistemas, como eu disse, alguns organismos, eles vão se enquadrar dentro dessa proporção, né? Como dizem os matemáticos gregos, né? Tudo são números, né? Então, se encaixam perfeitamente aí dentro desse sistema, tá certo? E como que isso se aplica dentro da arte? Como que os artistas aplicavam? Então, ó, para que a gente tenha aí uma base legal aí, né? Tipo, a gente chama aí de academias, né? Seriam os espaços que os artistas se reuniam, né? Os artistas, somente os intelectos, os estudiosos mesmo de arte e tudo mais, que se reuniam ali para poder estudar a respeito, né? Dessa questão da natureza, do que é belo, das artes, enfim, né? Tudo que envolveria aí a arte e outras questões. Então, eles vão praticamente se juntar, vão formar essas academias, né? Essas academias aí que seriam as academias de belas artes, tá? Espalhadas aí algumas pelo mundo aí, inicialmente nessa época aí com alguns artistas italianos, né? E assim, muitos críticos, né? Muitos artistas, eles vão formar esse espaço aí, tá certo? Tinha aí, né? O poder aí, eles tinham o poder de ditar as normas, ou seja, as regras, como que de fato eles deveriam pintar, né? Como seria esse padrão, o que seria considerado belo dentro das artes, não só no que se vai pintar, né? Mas como pintar, né? Ou seja, o estilo mais realista que você conhece aí seria aquele estilo mais belo, padrão e tal. Então, dá uma olhadinha aqui, por exemplo, nessas imagens lá do outro lado, peraí, tô errado. Nas imagens lá do outro lado lá. Se vocês olharem bem, né? Olha como a proporção áurea se apresenta aí, ó, no enquadramento, né, das pinturas desses artistas. A gente nunca parou para perceber, nunca parou para analisar essas pinturas, mas olha como a proporção ela tá aí encaixada aí, tá certo? Esses artistas, eles trabalhavam muitas questões além de uma simples pintura. Não é somente uma pintura, né? Existiam aí a questão da temática, né? O tema que está sendo trabalhado, né? Os valores estão sendo discutidos aí, as cores que eles estão aplicando, a forma, né, que estão aplicando aí também, né, nessa composição, né? Lembra que vocês aprenderam no 7º ano, por exemplo, essa questão dos elementos visuais? Então, a gente tem aí a questão da luz, da sombra, né, no caso aí que seria por conta aí da própria luz, o volume, né? Então, tudo isso está sendo aplicado aí, né? Não é por acaso que a gente estuda esse tipo de coisa. E olha como a proporção áurea aí, ela se apresenta. E aí quando a gente diz, beleza, professor, mas você está me dizendo aí que essa proporção essa aplicava lá na época do Renascimento, né? Não, cara, até hoje em dia. Porque se a gente for parar para ver, não somente na pintura, mas na arquitetura também. E o melhor de tudo, né? Até hoje em dia, né? Se você for parar para ver aí essas questões do design, né? A galera que trabalha com designer gráfico, na criação de layouts, né, para páginas da web, né, criação de logotipos, a galera que cria personagens, por exemplo, igual aqui, ó, a gente tem uma boa noção, né, olhando para essas imagens aqui, o que de fato, como que ela se apresenta até hoje em dia, né? Então, tudo isso é considerado belo dentro, é claro, não só da proporção, mas do que o ser humano é capaz de julgar. Então, por exemplo, olha só, se eu tivesse aqui esse logo da Apple aqui, né? No caso, a gente tem a maçãzinha aqui. Percebe como ela se aplica dentro da proporção áurea aqui, né? Então, assim, o design que produziu, né? O design que desenvolveu esse logotipo aqui, ele procurou produzir isso milimetricamente, com as medidas, né, se encaixando dentro da proporção, para criar um logotipo que aparentemente seria algo simples, né, mas ele está muito bem distribuído, ele está em harmonia, ele está em perfeito equilíbrio, né, ele está perfeitamente montado aqui com a proporção adequada. Assim como a imagem do lado, a gente tem aqui o personagem aqui, o Sonic, né, por exemplo. Olha só a questão do alinhamento e tudo mais, né? No caso, esse desenho, essa é a imagem que você está vendo aqui, tá certo? Então, olha como o desenho, ele também se enquadra dentro disso. Então, tudo isso é estudado, tudo isso é preparado, né? Não é criado por acaso. Como eu disse a vocês, a proporção, na verdade, ela foi, né, uma criação lá dos gregos. Os renascentistas são aqueles que vão estudar tudo isso lá atrás, né? Eles vão buscar lá os valores clássicos para poder reaplicar. E eles estão reaplicando aqui nas suas obras. Não só na pintura,
Olha lá, a gente tem também aí o pattern. Olha só como a distribuição, assim como vocês viram no vídeo lá, né? Uma arquitetura grega aqui que a gente tem aqui de longos séculos aqui, né? Longos anos, né? Na realidade, e assim, até hoje se aplica, né? Se a gente for pegar as construções atuais, a gente vai encontrar sempre essa questão aí da proporção, né? Aplicada, né? Tudo bem distribuído. Quem estuda engenharia, por exemplo, em arquitetura, engenharia civil, essa galera, todo mundo aí vai acabar tendo contato com esse tipo de proporção aqui, porque ele ajuda também não só na parte estética, né, mas também na parte estrutural, tá certo? Na parte quanto que esse peso, sei lá, quanto que esse pilar aqui aguentaria, essa sustentação e tal. Então, essas medidas vão também ajudar, tá certo? Então, galera, falando aqui de como ela se comporta, como esse padrão de beleza que se comporta na arte, é claro, né, que os pintores renascentistas, eles vão trabalhar isso de certa forma nas suas pinturas e tudo mais e tal. Só que aí vai ter um período que os próprios artistas vão quebrar as regras, né? Ou seja, começa a surgir novos tipos de arte, né? Novas formas de se pintar, por exemplo, novas formas de se produzir a arte aí, né? E aí começa a surgir um novo padrão, né? Então, assim, um padrão que estava lá mantido pelos renascentistas não é que seria levado até os dias de hoje como o principal, não, né? O que você considera belo, né? Algo agradável, algo que te provoca aquela sensação de prazer, né? Ao olhar para aquela determinada obra, né? Então, alguns artistas franceses como o Renoir e o Manet, eles vão trazer algumas pinturas bem diferentes do que a gente está acostumado, né? Então, por exemplo, tudo isso vai gerar uma revolução dentro das artes, por exemplo, dentro da pintura que eu estou usando como exemplo aqui, mas novos artistas vão começar a criar novas formas de se pintar, certo? E aí a gente tem vários deles aqui representados aqui para você, tá certo? Então, ó, nesse caso, eu queria que vocês reparassem, né, o padrão de algumas dessas pinturas, tá? Comparados com as que a gente viu agora dos padrões renascentistas. Então, ó, pessoal, a gente tem aqui, ó, uma pintura do Edvard Munch, né? No caso, O Grito é o nome dessa obra aí. Então, perceba o seguinte aí. Em relação às anteriores, né? A gente tem aí uma qualidade estética, a gente tem aí essa questão da harmonia, a gente tem aí o equilíbrio, né? Embora a gente esteja enfatizando aqui o personagem, né, nessa parte central, mas todo o contexto, toda essa obra aqui, ela se apresenta de certa forma assim, sem enfatizar somente o personagem, porque você ora busca olhar para todas as partes aqui dessa tela, tá certo? Então, olha, esse aqui já é um padrão diferente, é um padrão que envolve, né, um tipo de pintura que envolve sentimento, por exemplo, né? O artista ele coloca aí as questões mais expressivas, assim, tipo, que vem de um sentimento mais melancólico, aquele sentimento mais triste, mais depressivo, digamos assim, né? É como no caso das obras do Van Gogh. Ó, no caso aqui a gente já tem um padrão de pintura, um estilo de pintura com traços mais firmes, né? Olha como é o estilo da pintura aqui. No caso, ó, a gente tem uma noção melhor desse tipo de pintura aqui quando a gente olha para a obra mais famosa, né? No caso, a obra-prima dele aqui, né? Se vocês repararem o estilo do Van Gogh aqui, o padrão que ele utilizava para pintura, né? Olha só, para quem não sabe quem é o Van Gogh aí, o Van Gogh é o cara que produziu essa pintura aqui, Noite Estrelada. Então, olha o estilo. Embora não tenha digamos, aquela questão realista, aquele padrão que a gente tinha lá anteriormente, que eu mostrei para vocês dos renascentistas, a gente olha isso daqui, tipo, ainda tem uma qualidade estética muito boa, né? A gente olha para isso, tipo, tem equilíbrio, tem proporção, embora sejam os desenhos mais, digamos, mais minimalistas do que aquela anterior, né? Mas é um padrão diferente, a gente tá falando de um outro padrão de beleza aqui, um outro padrão, tá certo? Olha só agora aqui no estilo cubista, né? No caso das obras do Picasso, por exemplo, né? A gente encontra aqui, ó, equilíbrio, a gente encontra essa sensação, essa harmonia, né? A gente vê que tem proporção aqui também, tá certo? Olha só, né? Como trabalhar a questão das formas, né? Ele é um estilo de pintura bem diferente, mas você consegue encontrar tudo isso aí, ó, tá certo? Então é um padrão diferente. Certo? Não foi coisas criadas aleatórias aqui. O artista não, ele aplica esses desenhos
com uma proporção um pouco diferente do que você via lá atrás, mas está dentro de um padrão dessa época aqui agora, tá? E aí, ó, arte abstrata, né? A gente vê o equilíbrio de cores, né? A gente vê o equilíbrio de elementos, tá? Então a gente não olha para uma coisa fixa só, não tem uma coisa só que te chame a atenção, existe todo o conjunto aqui da obra, tá certo? Aqui de o Pier Mondrian, né? Que seria um tipo de obra abstrata também, né? Seria o estilo informal, como vocês viram na anterior. Ele aplica cores primárias, tá certo? Algumas obras também com algumas cores variadas, mas na maioria das suas obras são cores primárias. Ele utiliza linhas firmes, linhas fortes e as cores primárias aplicadas aí, tá certo? Sempre com retângulos, quadrados, tá certo? A gente tem aqui as obras do Pollock. Pollock é um cara que trabalhava aí com telas gigantes também, né? Só que ele usava as telas apoiadas no solo, né? E ele vinha com uma técnica chamada Action Sprint, que seria, ele vai pegar, deixa eu voltar aqui, ele vai pegar tipo uma lata de tinta, né? Com um pincel, e aí ele vai começar a deixar escorrendo, né? Ele vai fazer a técnica do gotejamento. Então ele vai aplicando essas cores e tudo mais, deixa trabalhando livremente ali, até a gente ter resultados como esses que a gente está vendo aqui, tá certo? Então, o Pollock, ele já tem um estilo diferente e olha só esse padrão de pintura, galera. Tipo assim, a gente pode virar e falar, nossa, mas é um monte de tinta aí tacada na tela, enfim, sim. Só que antes desses caras aqui, ninguém tinha criado um padrão como esse. E embora a gente olhe para esses tipos de pintura, é de certa forma agradável quando a gente olha aqui, ó, tá certo? São cores aplicadas, tem um sentimento, tem algo por trás disso, né? Então, essas cores representam algo aqui pra gente, beleza? Então, só para vocês terem uma noção. E olha só esse estilo, que se aproxima bastante da geração de vocês. Então, é um padrão de beleza que, né, vai se transformando com o passar do tempo, tá certo? Eu costumo dizer bastante assim que esse padrão de beleza, eu costumo sempre, qual a palavra correta agora? Sempre comparar, né, com as gerações, né? Por exemplo, se você parar para ver, compara os trajes, né, as roupas que vocês utilizavam, que os pais de vocês, os responsáveis, alguém da geração aí anterior a vocês usavam, né, tipo as roupas que essas pessoas usavam, e reparem agora as roupas de hoje, certo? É uma tendência de moda, certo? Mas reparam que é um padrão daquela época e um padrão que você tem agora é outro. E daqui a alguns anos vai ser um padrão totalmente diferente, né? Desde um simples corte de cabelo, desde sei lá, um tipo de camiseta, enfim. Tudo isso, pessoal, vai mudando conforme o tempo. Novos padrões vão sendo estabelecidos, tá? E na arte não é diferente. Quando a gente olha para esse tipo de obra aqui, por exemplo, a gente vê que é a pop art, né? A pop art aqui no caso seria do artista Romero Brito, né? Mas existem outros tipos de arte também, como dentro da pop art, como até o próprio grafite mesmo, né? É um estilo mais jovial, vem aí da década de 80, 90. Então, se vocês olharem assim, é um padrão estético, assim, que você olha assim, tipo, tem essa sensação agradável, entendeu? Você vai olhando para as obras aqui, como eu estou te mostrando, então, olha só, né? A gente percebe tudo isso, tudo bem? E aí, não tem-se mais aquele padrão, aquele estilo como a gente via lá no Renascimento. Por exemplo, se a gente for pegar essa obra aqui, né, um estilo de pintura modernista, né, se vocês olharem aqui desse lado esquerdo, e do lado direito lá você tem uma pintura realista, mas olha só a temática, né, como é diferente. Antes buscava-se tipo representar nos padrões gregos, eles costumavam pintar tipo de uma forma meio que photoshopada, digamos assim, tá? Entre aspas. Por que photoshopado? Porque os gregos, eles faziam sempre com que eles baseavam no ideal, na beleza, então eles tiravam as imperfeições das obras, né? E no caso na pintura aqui, como os renascentistas, eles buscavam esses valores gregos e romanos, né? Ou seja, do clássico, os caras vão tentar então pintar sempre fazendo esse aspecto de corrigir as imperfeições, né? Só que olhando essa pintura aqui, a questão do belo, o artista não está se importando aqui com a questão estética dos personagens, por exemplo, né? Então eles estão sendo representados aqui como você bem vê, tá certo?
Então, se fosse um padrão estético considerado como os gregos viam lá atrás, os corpos seriam mais esbeltos, né? Os personagens aqui teriam aquele padrão de corpo bem definido e tudo mais. E não como você vê aqui na imagem, tudo bem? E aí, gente, a gente pode entender que o próprio artista, né, a gente pegando aqui a fala do Picasso mesmo aqui, né, ele vai afirmar pra gente que os nossos sentidos, assim como a nossa percepção, muitas vezes ela vai levar a gente a uma ilusão, né? Ou seja, a gente tem essa coisa, né, de tipo, através da arte a gente ser levado, ser transportado para uma certa ilusão, né? Um ambiente diferente do mundo que a gente vive, né? O que a gente chama de um mundo paralelo, digamos assim, né? E nesse sentido aí a gente vai analisar, né, toda a obra que a gente olha ali, né, e a gente começa a perceber os elementos, tudo que diz a respeito ali do autor em si, né? Ele vai querer transmitir tudo isso, né, ao espectador, né? Aquela pessoa que está tendo contato com a obra ali, ela entra nesse universo do artista aí, né? Mas, assim, sempre lembrando que o que vai atrair é sempre essa questão aí da beleza, o padrão que está chamando a atenção dela ali, seja diferente ou não, tudo bem? E aí a gente pode perceber que existe sim, né, uma forte influência aí dessas obras através da arte aí. Lembrando, tá? Vocês podem estar entrando em contato com a gente através dos comentários particulares, sempre para estar tirando aquela dúvida, para a gente estar conversando aí a respeito. Beleza? Então, galerinha, seria isso aí. Um forte abraço, ótima semana aí para vocês e até a próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau.